Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Vamos começar o nosso Tadel, pais com filhos entre 3 a 6 anos, a sala do 3 e 4 anos está disponível para suas crianças de 3 a 6 anos. Vamos nos aproximar aqui, nós poderíamos ficar de repente nas 3 primeiras fileiras, por favor, para que nós possamos ter assim mais uma proximidade, estarmos mais juntos, mais unidos. Muito obrigado. Vamos aproveitar e ficar em pé para nós termos um tempo de oração. Amém. Então dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos juntos então tirar um tempo de oração pela nossa liderança, pelas nossas células, pelo trabalho que o Senhor tem confiado a nós. O Senhor tem confiado a você uma tarefa incrível de salgar essa cidade, de sarar essa nação. E nós precisamos nos forjar, nos levantar no Senhor, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por isso, com intensidade, ore agora, gerando um novo tempo na vida de pessoas que estão afastadas, desviadas, longe. Esse é o nosso propósito. Que as flechas que o Senhor tem colocado nas suas mãos, você possa arremessá-las longe, atingindo o alvo certo, atingindo o propósito do Senhor, atingindo a vontade do Senhor. Senhor Deus, nós temos, Senhor Deus, uma multidão de líderes, temos uma multidão de soldados, de guerreiros, de pessoas que o Senhor tem levantado, forjado, Senhor Deus, dado as suas armas, Senhor Deus, nos capacitado, Senhor, obrigado porque o Senhor é quem vai à frente, obrigado porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, que nos ajuda, que nos auxilia, que Senhor nos usa como instrumento nas tuas mãos. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de abrirmos as nossas casas, de salgarmos esta cidade com a glória de Deus. Por isso cada célula, Senhor, cada pessoa que é bem cuidada através do discipulado, Senhor Deus, Senhor Deus, lugar dessa cidade alcançado pelo Senhor, seja, Senhor, casas de paz, seja lugares, Senhor Deus, onde haja, Senhor, abundante presença do Senhor, onde haja abundante presença de paz, onde haja, Senhor Deus, alegria do céu, Senhor, em cada célula, em cada casa. Ó Deus, nós oramos por cada pessoa que conduz, Senhor Deus, uma célula, pelos líderes, Senhor, nossos principais guerreiros, pastores do dia a dia, Senhor, que eles tenham o coração de bom pastor, que eles possam, Senhor Deus, caminhar, prosseguir, dependendo de Ti, Senhor Deus, ouvindo do Teu querer e da Tua vontade, sendo intencionais, Senhor Deus, gera, Senhor Deus, através deles novos líderes, gera através deles discípulos maduros, saudáveis, corajosos, valentes no Senhor, ó Pai. Nós cremos e já vemos pelos olhos da fé, Senhor, se levantando, muitos pais espirituais, muitas pessoas que não desistirão dos processos, muitas pessoas que não desistirão de seus filhos espirituais, daqueles que o Senhor tem confiado, Senhor Deus, das Tuas riquezas, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, ó Deus. Nós declaramos renovo sobre esses que nos lideram, sobre a nossa liderança, nossos pastores, ó Pai. Derrama da Sua vida, derrama da Sua glória, Senhor Deus, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Você pode sentar. Muito obrigado você que veio, você que está aqui nessa nossa volta, né? Nós estávamos um tempo off aí do Tadel, mas nós já retornamos agora. As células aí também que ficaram, né, fazendo comunhões, ou que também ficaram off, a partir dessa semana aí nós já voltamos com todo o gás, amém? Né? Lembrando sempre do nosso propósito de ganhar essa cidade para Jesus, de salgar e de iluminar palmas com a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, queridos, a palavra que eu vou estar conduzindo agora, na verdade, vão ser uma série de palavras, né? Não somente hoje, mas nas próximas oportunidades que eu estiver aqui, eu estou lendo esse livro aqui do pastor Josué Gonçalves, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece, né? Então, assim, nós precisamos estar crescendo cada vez mais na qualidade da liderança. Então tem muitos pontos, né, muitas situações em que nós vamos recordar
outros que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Então eu vou, não, logicamente, 37, nós vamos terminar só 2 horas da tarde, não vai ser só hoje, né, mas vou passar alguns pontos, né, que eu consegui chegar, e aí nas próximas oportunidades dos TADEs que eu estiver aqui, nós vamos estar compartilhando alguns princípios deste livro. Então eu coloquei as qualidades de um líder inesquecível, amém? Então nós vamos fazer agora uma dinâmica, você aí com seu cônjuge, né, ou seu amigo aí do lado, nós vamos ter um tempo agora, o cronômetro agora de 2 minutos, e vocês vão discutir entre si, né, um vai falar, né, o outro vai ouvir, o outro vai falar, o outro vai ouvir, cada um tem 1 minuto, né, o que vocês acham sobre o que é liderar para você, o que é liderar para você. Então, Tiago vai soltar ali o cronômetro, e aí vocês já podem discutir esse tema, o que é liderar para você. Três, dois, um, muito bom. Então eu creio que vocês aí conversaram entre si, né, extraíram, às vezes até opiniões, né, e definições que vocês nunca tinham ouvido, né, então eu creio que vocês, cada um de nós, vocês já lideram, existem tantas faces da liderança, né, então nós vamos, e a oportunidade no Tadel é sempre para nós nos capacitarmos e treinarmos na liderança. Então tem uma frase do John Haggai, eu não conheço ele, mas achei muito interessante a frase dele. Ele diz que liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanentes benefícios que atendam às necessidades reais desse grupo. Então, sempre que tiver um grupo de pessoas, sempre vai se levantar alguém liderando. Né? E nesse grupo, essa pessoa liderando, ela conscientemente vai saber que esse grupo precisa chegar a algum lugar, né? Ou seja, tem uma meta, tem um objetivo daquele grupo, né? E logicamente essa pessoa vai trabalhar atendendo às necessidades, né, as deficiências desse grupo, trabalhando para que eles possam atingir o alvo deles no Senhor. Então nós temos diversos exemplos na Bíblia de líderes. Nós tivemos o José, né, que tem boa parte do Gênesis, está falando da história de José, da liderança de José, o Moisés também, Davi, o rei Davi, Jesus também, exemplo de liderança, mas nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a liderança de Neemias. Então, lá em Neemias 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim, né, então, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, assim, tem lá a situação que Neemias ouve, que o povo dele estava passando por um momento difícil, Jerusalém em ruínas, e ele ouviu aquela notícia, se sensibilizou, né, se solidarizou com a situação,
e se levantou no Senhor, ouvindo a voz de Deus: Deus, o que eu posso fazer? Então, capítulo 1 é aquela descrição de que ele está buscando de Deus, jejuando, esperando ouvir a voz de Deus. E aqui, já no capítulo 2, Deus falou: vá, o comando é para ir, ele, como um bom servo do Senhor, se dispôs para ir. Então, continuando: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então você vê o Neemias se dispondo para fazer algo, se dispondo para servir, se dispondo para ser útil. E aí você, ao longo do livro de Neemias, que é um diário, onde Neemias ele está descrevendo as situações que ele estava enfrentando, as oposições, o planejamento que ele teve. Ele fez um planejamento, o capítulo 3, se não me engano, está escrito ali, onde ele orientando: olha, vocês vão fazer isso, o outro vai fazer isso, o outro vai cobrir a parte próximo da sua casa. Então você vê que era um cara que aplicou muitos princípios de administração, como por exemplo, integrando as pessoas, motivando as pessoas, avaliando, então, porque quando a oposição se levantou, ele teve que avaliar como que ia continuar, o que eles tinham que fazer, para que aquela situação não continuasse. E logicamente ele teve alvos, e aí você vê assim um sucesso, em 52 dias reconstruindo o muro que tinha do espaço, assim, que passava um carro, assim, aproximadamente em cima. Então era uma obra assim gigantesca, e ele no Senhor conseguiu aquela proeza. Então era um líder. Neemias foi um líder de sucesso. Então nós vamos fazer 3 perguntas aqui agora, o Tiago vai colocar ali, para que nós possamos avaliar a nossa liderança, Você precisa avaliar, se avaliar, É muito importante você se avaliar. Então, como as pessoas sobre a sua liderança vão recordar de você amanhã? Então, é muito importante, poxa, as pessoas sabe como que elas vão me recordar? Será que é uma pessoa muito dura, uma pessoa boa, paciente, bondosa? Segundo lugar, no exercício de autoavaliação, pergunte se você se sentiria satisfeito em ser liderado por alguém que tenha o seu perfil. Meu Deus do céu, será que eu gostaria de alguém que é igual a mim me liderar? Faça essa resposta aí no seu coração. E em terceiro lugar, o tratamento que você tem dispensado ao seu grupo é o mesmo que você gostaria de receber? Então é muito bom pensar: poxa, eu não gostaria de receber esse tratamento que eu estou dando, Então é muito importante você se avaliar e repensar a sua liderança. Então, uma das primeiras características como líder, a primeira que eu vou falar é sobre caráter. Então fala comigo: caráter. Então o caráter, quando nós estudamos o caráter, é como um avião, O avião, para funcionar, você não vê um avião só com uma asa aí. Eu ainda não vi, talvez se você ver, tira uma foto e nos mostre, mas o avião ele tem 2 asas, então para ele voar e ter a dinâmica perfeita dele lá. E na liderança também, a pessoa de caráter, ele deve ter não apenas o caráter, a asa do caráter, mas também do carisma. Então o que é o carisma? Essa influência que você tem sobre a habilidade de atrair pessoas para próximos de você. Tem pessoas que é muito natural. Eu, por exemplo, eu tenho que batalhar para ter essa atitude do carisma, conquistar pessoas. Então, falando de carisma, o ano passado nós estudamos sobre fazer amigos, influenciando pessoas, a parte do carisma. Meu irmão, por exemplo, ele tem uma habilidade incrível de atrair pessoas para próximo dele. Eu tenho que ralar. Então, o carisma é muito importante ter. Então, Jesus atraía as multidões pelo jeito carismático que ele tinha. E, em segundo lugar, o caráter, então, que são hábitos que você vai adquirindo ao longo do tempo e que vai definindo quem é você como pessoa. Então, se você é aquela pessoa que aprendeu, seus pais falaram: olha, filho, você sempre tem que falar a verdade. E aí aquela criança aprendeu: não, sempre tem que falar a verdade. E vai repetindo aquele bom hábito, vai se incorporar ao caráter daquela pessoa da mesma forma. A pessoa que sempre mentiu, sempre mentiu, sempre mentiu, então aquele estigma, aquele caráter mentiroso também acaba incorporando com a personalidade daquela pessoa. Então nós vemos que Jesus, por exemplo, como você como é o seu caráter, como você se porta, por exemplo, diante quando você é tentado, quando você é provado e quando você é testado.
Né, uma vez lá no seminário aconteceu uma situação, eu estava liderando os meninos, aí teve uma briga no quarto. Uma briga, a gente estava no seminário, uma briga de soco. Pense. E aí nós fomos, né, juntos, assim, eu como líder, eu fui acompanhar o diretor, e ele, cara, e foi incrível a forma como ele conduzia a conversa. Ele falou assim: olha, Deus deu para vocês um teste, né, uma prova, mas infelizmente vocês não passaram nessa prova. Né? Então, muito legal a forma como ele abordou, né? E realmente nós estamos sendo testados o tempo todo, e como você se porta diante das provações, das tentações e dos testes. Por exemplo, Jesus, como homem, a Bíblia fala que ele era filho de Deus, foi poderoso, mas ele passou as mesmas coisas que nós. Então, como homem, a Bíblia fala que ele foi irrepreensível, né? Então, como você se comporta, né, quando você é tentado, provado, isso fala muito sobre o seu caráter. Então, não apenas tendo essa asa do carisma, mas também tendo a asa e se fortalecendo no caráter. Então, veja Neemias, lá no capítulo 4, quando Sanbalá, Tobias, o Gésem, o árabe se levantam contra, se opondo, fazendo mentiras, confusões, intrigas, o Neemias, né, como eu falei aqui naquela mensagem que eu dei algumas semanas atrás, ele soube discernir o espírito da batalha, e de forma intencional ele, meu Deus, socorro, o que eu faço? Vamos desistir, vamos correr. Não, né, Neemias aprendeu, né, diante daquela afronta, ele se posicionou e de forma inteligente sobre coordenar aquela situação. Então nós vemos Jesus no Sermão do Monte. Quem que gosta de Sermão do Monte? Lá em Mateus, aqueles capítulos ali, é tão gostoso ler o Sermão do Monte, e você vê que é um sermão de caráter. Jesus ensinando para os discípulos lições de caráter. Por exemplo, vocês são o sal da terra, né? Então, o que faz o sal? Ele salga, né? Ele dá tempero, ele dá vida, né? Isso faz parte do caráter, né? Você ser essa pessoa que traz vida onde você está, a luz do mundo, você iluminar, né? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os seus caminhos. Lições de caráter. Outra lição de caráter, né? Como você constrói a sua casa, como deve ser sobre a areia, que vem as tempestades, né, as ondas e destrói aquela casa, ou você firmando a sua casa sobre princípios que no dia mau, quando as tempestades virem, você vai se fortalecer ali. Então o Sermão do Monte é um sermão de caráter. Então a reputação, que nós muitas vezes estamos preocupados, né, com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, e justamente a reputação é aquilo que as pessoas veem acerca de você e daquilo que você faz, mas caráter é aquilo que Deus vê e sabe então que você é. Então nesses dias nós temos, infelizmente, uma crise, tanto na liderança secular como na liderança cristã, uma crise de identidade na área do caráter, e nós como líderes, né, onde você tem se colocado, né, eu creio que a liderança ela é em múltiplos aspectos, inclusive na liderança de célula. Então você vê que Deus, lá em Gênesis 17, Deus chama Abraão, dá uma promessa para Abraão, fala, eu quero você como meu homem de Deus, né? Mas Abraão fala assim lá no capítulo 17, anda na minha presença e seja íntegro. Então, é um dos pilares do caráter, a integridade. Então, Deus chamando, Deus falando, olha, para mim é muito importante o caráter. Eu quero que você ande na minha presença e você seja muito íntegro. Então, eu queria perguntar para você, como você, homem, lida com as suas ovelhas, por exemplo, do sexo feminino? É com gracinha, com saliência, fazendo piadinha, imoral, né? Ou você se porta como a Bíblia fala, né, com muita respeito, né, com respeito com as mulheres, né, mais idosas, com a mulher que não é sua, como você trata a sua esposa e seus filhos, está aí um lugar, né, uma escola de caráter em casa, né, porque aquilo que nós somos em casa, os nossos filhos vão aprender e eles vão ver ali. Como você se porta nas conversas informais, nos áudios do WhatsApp, né, nas pessoas, solta um palavrãozinho aqui, outro ali, né? Então Jesus está vendo. Como você trata tanto ricos como pobres. Quando você está sozinho, né, que nosso caráter é revelado quando nós estamos só. Com as suas finanças, nos negócios. Eu até coloquei aqui, até mesmo como você aperta a pasta de dente. Já viu assim? Você pega a pasta de dente no meio, pá,
Meu irmão do céu, né? Mas você vai lá, bonitinho, passa a pastinha ali, até como você aperta a pasta de dente revela sobre o seu caráter. E também assim, né, como eu sempre falo, né, como está o seu guarda-roupa, como está o seu quarto, principalmente falando para os jovens. Hoje lá cedo eu estava falando para as crianças, olha, os pais, né, quando falo para vocês, vocês precisam obedecer, né, vocês precisam arrumar seu quarto, não jogar a meia fedida em cima da cama, né? Então, como você se comporta até mesmo diante dessas coisas tão simples do dia a dia, fala muito sobre o seu caráter. Então a sua vida, ela tem que falar muito mais alto que a sua voz, né? Porque nós muitas vezes, o nosso discurso é muito lindo, encantador, mas aquilo que você prega e aquilo que você vive, o que você vive é mais importante, fala o que você é. Então tem uma frase aqui, o Tiago pode colocar: as falhas de caráter que não recebem correção, agem com o tempo como a ferrugem que corrói a base até apodrecer a estrutura, né? Então, se você não vai corrigindo, aquilo ali fica ali, tranquilo, mas com o tempo, aquela estrutura, a ferrugem vai comer ela. Então, por exemplo, também é outra forma como o líder se porta, por exemplo, diante, né, e se indignando contra o pecado. Você vê que em Finéias, quando o Finéias, né, o sacerdote Finéias, quando vem aquela praga, né, Deus permite vir, né, o pessoal se corromper ali após Balaão, e o pessoal, alguns homens tomam algumas mulheres estrangeiras, né, e começa aquela situação horrível no meio do povo de Deus. Finéias se levanta com o temor do Senhor, né, e vai lá e mete a lança naquele casal, né, naquele homem que levou uma mulher estrangeira para dentro da sua casa, e você vê que Deus aprovou o que Finéias fez, porque, né, ele se indignou contra o pecado, e Deus deu para ele um sacerdócio perpétuo, amém? Então, você pode pensar assim, mas toda a minha vida eu não consigo tirar isso dentro de mim. Consegue. Romanos 12:2, renovação da mente. Porque nós muitas vezes pensamos assim, mas é tão difícil, eu estou tão velho. Você ainda é tempo, amém? Então, nós somos jovens, né, amém? O jovem tem facilidade para aprender. Senhor, eu tenho facilidade para aprender e eu quero aprender, amém? Então, o primeiro ponto, caráter, né, o caráter. Em segundo lugar, a pontualidade. Tem uma situação que é pertinente para todos, a pontualidade. Então, para as pessoas que desejam, e eu quero dar um foco assim, para você que é pontual, né, para as coisas que são muito boas, né, para dar pontualidade. Então, eu não quero falar nem citando ninguém, porque realmente é um hábito da sociedade, é um hábito que nós precisamos de corrigir. Então, para quem deseja excelência, quem quer uma liderança de excelência, a pontualidade deve ser uma preocupação fundamental, e é uma qualidade das pessoas que são disciplinadas, né? Então tem uma frase que diz: a diferença entre um líder de sucesso e o fracassado está na forma como a pessoa administra o seu tempo, né? Então, inclusive, chegando no horário. Então tem uma frase que diz assim, que eu levo para a minha vida, que é assim: quem atrasa, trai, né? Mas que exagero, quem atrasa, trai. Mas por quê? Porque o atraso, ele lida com a falta de fidelidade. Então, queridos, não vamos ser essa pessoa. Um grande exemplo que a gente usa, por exemplo, quantos aqui já perderam o voo? Voo, né? Não levanta a mão, né? Mas o voo não se atrasa, né? Não se atrasa. Se você chegar atrasado depois da hora do embarque que fecha, meu irmão, não adianta chorar: minha mãe morreu, né? Não adianta, eles são fiéis, são pontuais. O banco, quantas horas? Fiel, abre e fecha no horário. Chegou 17h01, não entra mais. Aprendemos sobre a fidelidade. Então, tem 7 benefícios que o Tiago vai colocar aí, que a respeito das pessoas, a favor das pessoas que são pontuais. Então, primeiro, facilita o bom andamento da organização, né? Então, flui, né? Às vezes chega atrasado, né? Alguém chega e desanda as coisas. Segundo, evita estresse da espera obrigatória. Infelizmente, nosso sistema de saúde, tanto particular como público, quem aqui já não esperou tantas horas por causa de um atendimento médico? Meu Deus, aí você, poxa, um compromisso depois, é uma coisa importante estar ali, mas aquele atraso, gente, é terrível, não é, Marcão? Não é legal esperar, a gente não é feito para esperar. Então, nós precisamos corrigir essas áreas. Não dá brecha para críticas desnecessárias.
Então, querido, você, quando chega atrasado, você está chamando crítica para ti, né? Poxa, chegou atrasado, né? Então, vigia, irmão. Outra coisa, torna-se um exemplo positivo a ser seguido. Né? Poxa, né? O cara sempre chega no horário, então as pessoas, não, vamos chegar antes dele, né? Porque ele é um bom exemplo. 5, tem autoridade para exigir pontualidade de todos. E 6, demonstra senso de organização. E 7, revela, então, compromisso com a excelência. Então, primeiro ponto, nós falamos, caráter. E em segundo, pontualidade, né, que líderes inesquecíveis exercitam essas práticas. Mais um ponto aqui, 3, nunca para de crescer. Né, já viu aquela pessoa, né, o crente anão? O crente anão, né, comparando, fazendo analogia com a pessoa anãzinha, aquele crente que ninguém vê que ele é anão, né, espiritual, mas ele ali dentro dele, ele é pequeno. Então assim, todos vocês, quem tem celular, levanta o celular. Levanta o celular, todos têm, né, impossível alguém ter um celular hoje em dia, né. Então o celular, ele, por exemplo, de tempos em tempos, o seu celular, ele precisa de atualização, né, então assim, às vezes você abre uma rede social e vê, poxa, que foto bacana, aí você vai perguntar, como você tirou essa foto? Não, meu celular foi atualizado. Aí você, não, eu quero atualizar meu celular. Aí você vai lá, né, nos ajustes, né, ou na loja lá e coloca para atualizar o aplicativo, porque se você não atualiza, aquele aplicativo ficará obsoleto, ele não vai cumprir a função da qual ele foi determinado. Então nós precisamos também, assim como os nossos aplicativos, não é essa palavra se reciclar, porque é muito feio, né? Parece que é um lixo, né? Não, eu preciso me atualizar, né? Para que você se faça novo. Então Jesus disse em 11:29 em Mateus, aprendam de mim, né? Aprendam de mim. Então Jesus tanto estava ensinando, como também aprendendo, né? Ele fala, sou manso e humilde de coração. Então o líder precisa saber que ele para de crescer. Quando ele para de crescer, ele está restringindo o potencial dele, inclusive ministerial, né? Então essa frase aí coloca o Ray Kroc, enquanto você estiver verde, por isso que minha área é a verde, tá? Enquanto você estiver verde, estará crescendo. Assim que você amadurecer, começará a apodrecer. Lógico que amadurecimento é um princípio bíblico, né? Mas é assim, né? Essa coisa, né? Eu já sou tão maduro, tão atualizado, que eu não preciso, né, de crescer, de ler um bom livro, uma coisa assim. Então, outra frase, crescer é saber ouvir, e o poder que sabe aprender, sabe ouvir. Então, nós temos, gente, e as pessoas que vêm de fora para cá, né, e ouvem sobre a visão do MDA, admiram tanto o discipulado, e nós temos essa ferramenta. Pensa numa ferramenta que vai extrair, que vai nos refinar, que vai nos purificar, o discipulado. Então assim, essa coisa de você pedir um feedback, por exemplo, né, peça um feedback para o seu discipulador, né, o pastor sempre conta esse exemplo aqui, né, que foi uma vez que eu fiz, ele repete várias vezes, né, porque ele marcou ele, né? Então, teve uma vez que eu pensando, poxa, preciso pedir um feedback das pessoas mais próximas de mim. Eu quero crescer, eu não quero ficar estagnado, não. Eu sempre falo, Deus, quando o Senhor trazer um mover novo, eu não quero ser a pessoa engessada, não. Eu quero crescer. E aí pedi, né, para as pessoas próximas, assim, só foi tapa na cara, mas foi maravilhoso, né? Porque aquilo, eu peguei o que é bom, né, o que foi que ele falou, né, que a minha mãe falou, que o pastor falou. Então, foi muito bom. Eu falei, pô, acho que isso daqui sim, eu preciso crescer. Então, peça, né, tenha esse coração aberto para receber. Então, um líder que não se lidera, isso é se liderar. Você, poxa, eu quero crescer na minha liderança, eu quero saber como me portar, né? Então, você não está apto para liderar ninguém, caso você, então, não se atualize. Então, um exemplo, né, o pastor Jackson, assim, quando a gente vai pregar, meu irmão, durante a semana, uma pressão muito grande. Mas por que uma pressão muito grande? Porque assim, exemplo, eu estive dentro da casa dele, sei como é, pastor Jacques compra os melhores livros, tal. Esses dias, até uma coisa que eu vou recomendar aqui, eu perguntei, o senhor já ouviu áudio desse fulano? Já. Falei, rapaz, esse cara está muito na frente. Então assim, você vê o crescimento dele, mas por quê? Ele está ali lendo, ele está ali se enchendo, ele está ali se aperfeiçoando. Então, e você na sua área, no que você faz, tem tanto, hoje, gente, não tem desculpa, a gente tem um material muito rico na internet, toda semana,
né? Às vezes uma liderança que você ama, né? Que você segue, rapaz, ouça, né? Se disponha. Agora, meu irmão, que eu estou vindo de bicicleta, eu não estou reclamando do trânsito, do sol, não. Meu irmão, ouvindo muita palavra, né? Então, assim, a sugestão que eu dou, eu ouvi um audiobook do Tiago Brunet que chama 12 dias para atualizar a sua vida. Foi esse que eu perguntei para o pastor se ele já tinha ouvido. Ele falou, já. Então, assim, procure esse material, coisas que vão acrescentar na sua liderança, né, que vão ajudar no seu desenvolvimento. Palavras, livros, né? John Maxwell é um excelente livro de liderança. Rapaz, são vários livros sobre liderança. Cresça naquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Então, 9 pessoas para nós finalizarmos aqui, deu para falar 3, né? Dei 3 princípios. Então, 9 pessoas a quem você deve ouvir: Deus, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus superiores, seus liderados, os médicos e os professores. Amém? Então vamos ficar de pé então, que te inspire, que te estimule, e nas próximas vezes, né, a próxima vez que eu estiver presente, nós vamos continuar aqui alguns outros princípios. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado ferramentas para que nós possamos crescer, para que nossa liderança seja refinada e mais parecida e semelhante com o Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor nos desafie, o Senhor nos tire da zona de conforto, o Senhor nos eleve a novos níveis no Senhor, porque sabemos que a excelência atrai a presença do Senhor, a excelência atrai crescimento. E eu declaro isso sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Suas reuniões agora de setor.